Olá, hoje nós vamos meditar em João 20 a 29. Esse vai ser a meditação desse vídeo após a nossa vinheta. Vamos estar lendo aqui João 20, 19 a 29, onde diz assim: chegada a tarde daquele dia, primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E disse-lhes de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles os quais não perdoardes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus, e disse-lhes: então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro da casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Disse Tomé ao Senhor: meu Deus, Deus meu. Então disse-lhe Jesus: porque me vistes, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nossa meditação, gostaria de chamar a atenção para vendo para crer. Será que tudo na nossa vida precisamos de fatos, ver os fatos? Será que tudo o que ouvimos sobre Jesus não seria o suficiente para aumentar a nossa fé? Quando vejo essa passagem de Tomé, eu vejo um homem esperando um milagre, quando de fato o milagre já aconteceu. O fato de Jesus ter ressuscitado entre os mortos já é o maior milagre, porque a palavra de Deus se cumpriu, a palavra que Jesus havia anunciado havia se cumprido. Mas Tomé queria algo inexplicável. Quantos de nós hoje passa por esse mesmo processo? Hoje, no mundo que vivemos, consumista, um mundo em que vivemos cada vez mais egoísta, nos leva a querer trazer essa cultura mundana para a vida cristã, sendo que o próprio Jesus combateu isso. O próprio Jesus nos ensinou que amar o próximo como a nós mesmos, enquanto o mundo nos ensina que pisar no próximo, temos que pisar para conquistar nossos objetivos. E muitos cristãos têm andado nesse caminho errado. O fato é que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Para Tomé já não era mais o suficiente. Por quê?
podemos pensar em duas situações. Será que para nós também não é diferente hoje saber que Jesus está voltando? Não seria motivo para nós nos alegrarmos e nos prepararmos para a sua volta? Tomé se lembrou do que Jesus disse, que ele iria ressuscitar dentre os mortos. E isso aconteceu. Como muitos de nós pedimos algo para Deus, Deus realiza em nós, não nos contentamos, até duvidamos. Será que foi Deus mesmo? Nós vemos aí tantas e tantas vidas passando por dificuldades nesses dias difíceis, onde cada vez, para nós cristãos, os caminhos vão se afunilando, e Jesus tem demonstrado graça, não tem deixado de nos faltar nada. E será que nós temos reconhecido, ou achamos ainda que é por nossos esforços, por nossos méritos? Vejamos o que disse Gideão em Juízes 6, 35 a 40. Juízes 6, 35 a 40. Enviou um mensageiro por todo o tribo de Manassés, chamando as batalhas. Enviou ainda um mensageiro a Azer, e a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro, e disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, olha que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no véu, e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por minhas mãos, como dissestes. E assim aconteceu. No dia seguinte ele se levantou de madrugada, apertou o velo de orvalho, e o velo espremeu uma taça cheia de água. E disse-lhe Gideão a Deus: não me acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só outra vez. Rogo-te que mais uma vez eu faça a prova do velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e toda a terra haja orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Nós vemos aqui então Gideão, outro homem, demonstrando a sua incredulidade sobre a ação e a intervenção de Deus, sobre o anunciar do agir sobre aquela situação. Tomé era apenas um acompanhante de multidões. Para onde você está indo? Por que você segue a Jesus? Nós vemos recentemente, nesses últimos dias, vários cristãos denominados famosos se apartando, se desviando, buscando as coisas deste mundo, porque talvez fosse que nem Tomé, precisasse tocar em Jesus, precisava tocar nas feridas de Jesus, mas se esqueceu que Jesus sempre esteve por perto, que se precisasse era só ter buscado em oração, e Deus com certeza teria atendido o desejo dessas pessoas de querer conhecer mais a Cristo. Ora, todos estão indo. Jesus é o nome mais conhecido depois de César em todo o reinado de Roma. Quem não gostaria de estar perto dele? Lucas 18 a 23. Vamos estar lendo aqui Lucas 18,
18 a 23. Perguntou-lhes certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é de Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse-lhe: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo este, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Então, achou-se desperdiçado daquele jovem rico que teve com Jesus, que por ter talvez se considerado um religioso, guardar os mandamentos, guardar a lei, mas Jesus, aquele que conhece o nosso coração, ele foi no íntimo. Talvez ele realmente precisasse vender ou não aquelas suas propriedades, os seus bens e repartir. Talvez Jesus só estava provando o que de fato ocupava o coração daquele jovem. São coisas para nós pensarmos. Mas uma coisa é certa: o que tem ocupado o nosso coração? Um jovem rico conhecia o estatuto de Deus, porém só praticava o que lhe agradava. E muito tem sido assim nos tempos de hoje. Jesus, em só te sigo se você não me deixar doente. Jesus, eu só te sigo se você não me deixar desempregado. Jesus, só te sigo se você me deixar com uma boa casa, com um bom carro. Como se homens pudessem trocar com Deus, achando que Deus foi criado pelo homem e não ao contrário. Então, que a gente possa meditar nessas mensagens ao qual Deus tem nos dado nesse dia, que lembramos que nós somos a criatura e Deus o Criador, Deus o Pai e nós os filhos. E para encerrarmos, Efésios 5:13 a 14. Efésios 5:13 a 14. Mas todas essas coisas, manifestas pela luz, tornam-se visíveis, pois a luz que tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, que como o apóstolo diz, não teria escrito isso se não estivesse acontecendo no meio do povo. Então, que a gente venha se despertar, que a gente venha realmente crer e querer cada vez mais conhecer Jesus, do que simplesmente estar no meio da multidão, vendo os dias passar, ouvindo as vozes dos mestres, mas não guardando, e quando Jesus morrer, ressuscitar, continuamos incrédulos. Que essa palavra venha nos despertar, para que a gente possa viver em novidade de vida, com Jesus, o ressuscitado. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.